O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui nesta noite, vivenciarmos a alegria desta noite, noite de júbilo para nós cristãos, por conta da ressurreição do Senhor. Nós vivenciamos o período da Quaresma, vivenciamos o início da Santa e podemos contemplar o sofrimento de Cristo, mas tudo tinha como um fim chegar a esta noite, chegar a este dia, que já podemos dizer o dia do Senhor, porque esta celebração é verdadeiramente celebração do dia do Senhor. É onde comemoramos a ressurreição do nosso Divino Mestre. Nós percebemos que esta liturgia, esta vigília pascal, ela é formada de 4 partes. A primeira, a liturgia do fogo. O fogo simboliza Deus que age em meio ao seu povo. Nós sabemos que Deus se manifestou a Moisés da sarça ardente, um fogo que não se consumia. Depois, a liturgia da palavra. 7 leituras do Antigo Testamento, 2 leituras do Novo Testamento. Nas leituras do Antigo Testamento, nós podemos contemplar os feitos de Deus em meio às decepções e alegrias do seu povo. Se prestamos bem atenção
podemos perceber, de fato, a realidade do povo de Deus e agindo dentro dessa realidade, as maravilhas de Deus. Deus que atuava na vida do seu povo. Uma história marcada então de alegrias, de tristes, de decepções, de angústias, de pecado, de desespero, mas também marcada pela presença de Deus, através dos seus mensageiros, dos seus profetas. Deus pôde agir na vida do seu povo e conduzir este povo, e o povo verdadeiramente experimentar a presença de Deus, né? Depois da liturgia da palavra, temos a liturgia batismal e depois, a última parte, a liturgia eucarística. No fogo novo, nós acendemos o círio pascal. O círio é símbolo de Cristo. Cristo, luz do mundo, como nos fala as leituras, especialmente o Exulter que nós escutamos quando foi cantado aqui, sendo proclamada a Páscoa. É Cristo que ilumina as trevas humanas. O círio é esse símbolo do Senhor entre nós, que ficará então sendo utilizado, sendo aceso nas nossas celebrações, diante do sacramento do batismo que realizamos, para dizer: aí está simbolizada a fé do povo de Deus, daqueles que recebem o batismo, para se configurar com este povo de Deus e assim caminhar como este povo que deve, à semelhança do povo de muitos do Antigo Testamento, especialmente aqueles que foram libertados do Egito para a terra prometida, ter de fato essa experiência profunda e harmoniosa com Deus, né? E aí a vigília pascal, ela assume a sua plenitude se dentro dela é realizado o sacramento do batismo, porque realizou a criação da humanidade no princípio com esta liturgia, solene liturgia, com a ressurreição do Cristo. Com o batismo que realizamos, Deus realiza uma nova criação. Realiza uma nova criação na vida dos que recebem o batismo, mas também está a realizar esta nova criação na vida de cada um de nós, que também somos convidados a renovar as nossas promessas batismais nesta liturgia, como esse profundo senso de pertença ao Senhor, de povo convertido, ou que está nesse processo de conversão, neste caminho para viver de fato, experimentando conscientemente e manifestando essas maravilhas de Deus. À semelhança desse povo, dessas belíssimas leituras que nós escutamos do Antigo Testamento. Houve aqueles que souberam ouvir, escutar, trazer para a sua vida, mas houve também quem se tornasse indiferente a essa realidade. Mas Deus não deixa de agir e de fazer aí acontecer o seu reino, de acontecer as suas maravilhas, de que o seu povo experimente a sua glória. Mas o cume da liturgia é sempre o Evangelho, né? Em se tratando da liturgia da palavra, que na liturgia eucarística o cume é a Eucaristia, mas na liturgia da palavra é o Evangelho. Aqui nós encontramos, nesse trecho do Evangelho de Lucas, a apresentação que Lucas faz, amigas de Jesus, que caminharam com ele, estiveram com ele, e que ficaram chorosas e decepcionadas com a sua morte. E aí, à semelhança de nós, quando perdemos um ente querido, no 7º dia vamos fazer a visita de cova.
e ainda chorosos, angustiados, faz-se essa visita, reza-se na esperança de que vida nova terá este ente querido. Essas mulheres vão lá para fazer isso, no terceiro dia da morte, para visitar o Senhor, visitar aqueles em quem elas colocaram a sua confiança, em que elas reconheceram como seu Deus e Salvador. Mas no caminho para o Calvário, as mulheres iam por um lado pautadas pela esperança de rever o corpo do seu mestre, de ungir com esse óleo que prepararam. Elas iam também desiludidas. Quem enrolará para nós a pedra do túmulo para que possamos entrar? E ao chegar aí, elas têm uma grande surpresa, porque encontram a pedra do túmulo rolada. Entram e tomam um susto porque não veem o corpo do seu mestre. E aí aparecem os anjos de Deus para dizer: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. E essa é a alegria desse dia. Cristo ressuscitou, não está morto. Às vezes somos acusados de adorar um Deus morto porque temos o Cristo na cruz na nossa igreja. Mas não é isso. Quem fala isso não compreende o sentido do crucifixo na igreja, como também na nossa casa. Nós não adoramos um Deus morto. E a liturgia desta noite e esse Evangelho de Lucas nos dá essa certeza. Estamos aqui nessa esperança e nessa certeza, na esperança de vida nova, de que nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. Ele pode estar morto para quem está morto, vivo, mas como que morto, porque não tem fé, porque não busca, porque não acredita. Mas Deus está vivo. Deus morreu na cruz. Esses dias nós fazemos memória dessa experiência. Teologicamente, Deus morre na cruz para salvar o seu povo, mas não para permanecer na morte, não para permanecer no túmulo, mas para sair daí, para ser um vencedor.